Boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando atualmente o capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Começamos a semana passada o versículo 9, o 9º versículo do capítulo 11, e vamos continuar hoje. Acho que hoje a gente termina, né? Vamos lembrar então o contexto, né? O pessoal que está vindo aqui pela primeira vez, outros não, tem tempo que não aparece. É bom a gente atualizar do que a gente está estudando. Os versículos na sequência, do início do capítulo 11 até o versículo que a gente está, continua a semana que vem com o próximo versículo, todos eles abordam uma passagem acerca de João Batista. Que passagem é essa? Jesus já tinha o colégio apostólico formado, Jesus já estava em trânsito com esse discipulado, né, os 12 discípulos diretos da obra dele encarnado, né, a obra do Cristo no período curto que ele passou em vida física conosco. E João Batista, o primo de Jesus, grande precursor do Evangelho, fora preso por Herodes, né, e estava às vésperas da sua execução. Ele seria então decapitado, né? Salomé, a enteada de Herodes, dançaria com sua cabeça numa bandeja, aquela cena épica, né? E já conhecida de todos a respeito da trajetória de João Batista. Mas no período em que João estava preso, ele é visitado por alguns dos seus discípulos, porque João também teve discípulos, também teve seguidores diretos, também teve colaboradores da sua tarefa. E muitos dos discípulos de João Batista também eram discípulos de Jesus, também se tornaram discípulos de Jesus. Um exemplo para a gente poder estar citando aqui, é o exemplo de João o Evangelista. O exemplo de André e de Simão Pedro, eles acompanhavam João Batista nas suas pregações, né, nos episódios de batismo que aconteciam frequentemente. E conseguiram captar a sugestão sublime de João Batista a respeito do próprio primo, de que ele seria então o Messias, e passaram a acompanhar Jesus. Então, muitos discípulos de João Batista eram também discípulos de Jesus. Até porque a obra é a mesma, o próprio João Batista é um seguidor direto de Jesus, né? Na condição de precursor. O que João Batista questiona junto aos seus discípulos a respeito de Jesus, e esses discípulos acabam se comportando como mensageiros. Leva e traz no melhor sentido da expressão, né? Ele diz, olha, vá até ele, até o Cristo, e pergunte a ele se ele é o Messias que as profecias prometiam, que as profecias anunciavam. Parece uma coisa meio sem pé nem cabeça isso, uma coisa sem nexo. Ele sendo precursor, depois de anos anunciando a presença de Jesus já entre nós, né? E isso a gente está se projetando na época, né? E então ele vem com um questionamento desse. Acontece que esse questionamento de João Batista é um questionamento didático-pedagógico. Em primeiro plano, didático-pedagógico, porque ele, João Batista, precisava resolver uma questão que o atormentava, que o incomodava intimamente. Que questão era essa? E nós estudamos isso alguns versículos anteriormente. Se ele, João Batista, havia anunciado o Messias, tal qual o Messias de fato era. Essa era a primeira preocupação dele. E eu digo que era uma pergunta didático-pedagógica porque ele queria saber se ele tinha entendido direito. Sabe aquela pergunta que o aluno faz para o professor para ver se entendeu direito? O aluno até acha que já entendeu, mas ele quer um aval do professor. Então é como se ele perguntasse para Jesus, eu anunciei você corretamente? O Messias que saiu das minhas palavras é o Messias que de fato você é? Isso é fruto de uma insegurança que ele ainda tinha, gente, em função das tendências que ele trazia.
Quais eram essas tendências que nós também exploramos aqui? João, às vezes, carregava um pouco na tinta. Se a gente pensar em João como um cozinheiro, era um excelente cozinheiro, mas que às vezes escorregava no sal. Entenderam? Ou aquele cozinheiro maravilhoso que às vezes exagerava um pouquinho no alho, ou um pouquinho na pimenta. Às vezes João se excedia muito. E se o propósito era anunciar um Messias que tivesse por essência a ternura, a misericórdia, a compaixão, a consolação, mas também a justiça e a retidão de caráter, João temia que talvez nesses dois temperos, o da justiça e da retidão de caráter, ele tivesse carregado um pouco mais a mão em relação aos outros componentes. Que talvez ele tivesse apresentado um Messias muito mais reto, ético, beirando a intransigência e a rigidez, do que propriamente aquilo que realmente era a essência de Jesus. Ético, sim. Correto? Sim. Mas, sobretudo, meigo, afável, terno, misericordioso. Então, ele faz o questionamento com esse sentido. Jesus não responde claramente, porque ele quer deixar um pouco do trabalho de reflexão por conta do aprendiz, né? Do aluno. Então ele se limita a dizer, olha, diz para os discípulos, né? Olha, vai lá e diga a João Batista que os cegos enxergam, que os coxos andam, enfim, que os sofredores têm consolação. Ele devolve a pergunta. Jesus frisa aquilo que compõe a sua essência, misericórdia, compaixão, ternura, amabilidade, e devolve a pergunta para João, falando, eu só vou enfatizar com você que essa é a minha essência, a ternura, a doçura, a amabilidade. Agora, essa pergunta é uma pergunta que você vai fazer para si mesmo, se você anunciou ou não o Messias tal qual ele deveria ser apresentado. Isso é uma pergunta que você vai fazer. Gente, e a gente pondera assim, o nosso trabalho, por exemplo, com a difusão doutrinária, que é um questionamento que eu, por exemplo, costumo me fazer, né? A Fátima aqui, que é uma veterana na difusão doutrinária, já faz palestra há tantos anos, a gente se pergunta no final da palestra, né, Fátima? Será que eu apresentei Jesus tal qual ele de fato é? Ou será que eu acabei misturando um pouco na minha fala, no meu verbo, nas minhas concepções, alguns componentes que são estranhos à personalidade de Jesus? É uma preocupação que a gente sempre tem que ter. E não é errado ter. A gente tem que terminar a palestra com essa pulguinha atrás da orelha. Terminar um artigo para um periódico espírita, terminar um livro, isso pensa nos escritores espíritas. E quem não trabalha diretamente com a difusão doutrinária, junto ao movimento espírita, mas trabalha com a difusão doutrinária no cotidiano, junto aos familiares, por exemplo, quando a gente for questionado em família, quando a gente for chamado a dar um esclarecimento, oferecer entendimento em família, no ambiente do trabalho, no final da fala, a gente sempre submeter a nossa fala a esse crivo, a esse pente fino. Será que eu apresentei Jesus, de fato, tal qual ele é? Posso dar um exemplo? Fui num velório de uma pessoa que acabou com o organismo por conta da bebida. Aí um familiar em prantos, sofrendo, com o coração dilacerado, se aproxima de mim. Minha avó que adora um velório, né, vó? Vai em todos. Até já não conhece, ela vai também. Aí, vó, fulano sabe que você é espírita. Chega chorando e fala assim, e onde é que o fulano está agora? Você que é espírita, me dá um consolo. Onde é que ele está agora? Aí, dona Marisa, minha avó pega e responde assim, olha,
Segundo o que eu li em André Luiz, em função do vício que ele apresentava, coitado, ele deve estar, numa situação complicada, porque ele danificou o perispírito dele, lesionou. Pensa nisso, Fátima. Fala isso para a viúva. Vocês estão rindo? Tem espírita bobo que faz isso. Faz isso. Aí sabe qual é o Jesus que ele apresentou para aquele familiar? Um Jesus com um chicote na mão. Um Jesus com uma vara de marmelo na mão, com uma vara de goiabeira na mão. É esse o Cristo que a gente tem que apresentar para as pessoas? Vamos mudar o discurso? Olha, fulano, Deus sabe onde ele está e com certeza, onde ele estiver, ele está com Deus. Você falou mentira? Mas falou toda a verdade? Também não. Ele está com Deus. Está com Deus. Onde ele estiver, ele está com Deus. Esse é o Cristo que João estava preocupado. Eu apresentei ele dessa forma, sim ou não? Jesus vai, devolve a pergunta e fala, é assim que alguém tem que me apresentar. Como mestre da misericórdia. Agora, se você fez isso ou não, isso é um questionamento seu para consigo. Essa é a questão. Só que quando os discípulos se afastam e vão levar a notícia, a resposta de Jesus para João Batista, Jesus fica a sós com a multidão. E ao ficar a sós com a multidão, ele aproveita o ensejo, porque esse era um traço do Cristo como pedagogo divino. Jesus aproveitava todas as circunstâncias para oferecer um tantinho mais de luminosidade para a nossa vida. Então ele aproveita o ensejo, aproveita a ocasião e fala, agora vocês que ficaram aqui comigo, vem cá, vamos conversar. Sabe o João, esse que está preso, que me mandou um recadinho? Quem que vocês pensam que ele é? Quem que vocês me dizem que ele seja? E ele faz isso com um questionamento extremamente lúdico, né? Fala assim, quem que vocês iam lá na margem do Jordão ver? Uma cana sacudida com um vento? É a primeira pergunta que ele faz para a multidão. O que é a cana sacudida com o vento? É o símbolo, a metáfora da personalidade que oscila, que vacila, inconstante, frágil nas suas convicções, no seu ideal. É aquele que é, mas não é, que vai, mas não vai, que está sempre em cima do muro. Ora pende para um lado, ora cai do outro lado. E ao perguntar se a multidão tinha ido até o Jordão e encontrar uma personalidade com essa característica, Jesus está dizendo subliminarmente, João não é como vocês. Vocês são assim. Vocês oscilam. Vocês acordam um dia azedo, o outro alegre. Um dia esperançoso, o outro negativo. Um dia querendo sangue, o outro querendo luz. Vocês são assim. João não era assim. Mas Jesus também precisava colocar limites à grandeza de João. Justamente para diferenciar João de quem estava acima de João. Ele, por exemplo. Então ele diz assim, e quem vocês foram ver no Jordão? Lá no deserto do Jordão? Alguém ricamente vestido? Finamente trajado? Alguém que usa traje desses que se usa nos palácios, nas casas reais? E parece que Jesus está falando sobre a condição social de alguém, ou falando sobre ter dinheiro ou não ter dinheiro, e não é. Jesus está falando de veste espiritual, de perispírito, e perispírito como reflexo da condição moral que o sujeito ocupa. Subliminarmente, Jesus está dizendo para João, para a multidão, olha, João também não era como eu. Ele nem era como vocês, e nem era como eu. Ele é algo ali, na linha intermediária.
ele não é tão distante da humanidade de vocês e nem tão distante da minha angelitude. E por ser assim, alguém que está numa condição de intermediador ou de mediador entre a condição do governador do orbe e dos governados, é que ele é um paradigma, ele é um padrão. Isso que João é, um padrão, um modelo. Ele é o vaso pronto que o oleiro experiente coloca na mão do aprendiz ou na frente do aprendiz com uma porção de argila e diz para o aprendiz: está vendo esse vaso pronto? Imita, copia. O vaso que você vai modelar deve se assemelhar ao máximo com esse vaso que eu estou colocando na sua frente. Ele é um padrão por isso. A semana passada, então, agora nós chegamos no versículo. Nós estudamos o versículo 9, em que Jesus está fechando o diálogo com a multidão, dizendo assim: mas então saístes para ver o quê? Um profeta? Sim, vos digo eu, e mais que profeta. Nós estudamos a semana passada a palavra profeta. E estudamos essa palavrinha profeta à luz da codificação kardeciana. O que nós encontramos na obra básica a respeito desse conceito espiritual, que é o conceito de profeta. O estudo da semana passada se assemelhou muito ao episódio 76, né? Que a essa altura, quando for ao ar esse episódio, o 76 já passou, já tem um tempinho. Mas hoje, enquanto nós gravamos, ele foi lançado recentemente. No episódio 76, eu já falei um pouco sobre a questão do profeta. Não sei quem vai estar lembrado aqui, quando a gente falou sobre aquele versículo: quem recebe a mim na condição de profeta tem uma recompensa de profeta. Quem recebe na condição de justo tem uma recompensa de justo. Lembram desse versículo? Nós falamos um pouco disso lá. Agora eu estou falando que nós falamos um pouco, porque lá nós falamos do profeta de uma forma geral. O profeta bíblico do Velho Testamento, o profeta do Novo Testamento, o profeta da terceira revelação na doutrina espírita, por exemplo. Ou o profeta da tradição católica, como foi Teresa d'Ávila, uma grande profetisa. Nós estamos falando desses profetas, em geral. Qual é a marca registrada de um profeta em geral? Bom, aí vem a codificação kardeciana e diz o seguinte: se ele for um verdadeiro profeta, e essa observação conclui um raciocínio do próprio Cristo, né? De que haveriam falsos cristos e falsos profetas. Então a codificação kardeciana traz o seguinte: se ele for um verdadeiro profeta, a marca registrada dele é a de que o seu verbo inspirado, o seu verbo altamente influenciado por esferas de luz, esteja amparado ou respaldado por um comportamento, por uma rotina que seja a expressão mais pura do homem de bem. Pronto. Essa é a definição do profeta de um modo geral. Alguém que tem uma fala muito inspirada e que tem uma conduta de vida que seja espelho, que seja o reflexo daquele texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o homem de bem, a gente pode dizer que ali temos um verdadeiro profeta. Só que Jesus, nesse versículo, ele coloca um adendo, um pulinho do gato, que é tão profundo, nos remete a uma profundidade de análise tão grande, que eu preferi não analisar na reunião anterior. Como eu sabia que ia dar pano para manga, falei, não, então nós vamos deixar para a próxima reunião. É o que nós vamos ver hoje. Do que eu estou dizendo? Vai aparecer aqui no cantinho da tela. Mais que. Espera aí, Tonzinho. Ele não está falando que o João Batista é um profeta. Ele está dizendo que o João Batista é
o profeta. O profeta. Porque ele é como se fosse um profeta, só que é mais que um profeta. Ele é aquilo que os hebreus chamavam, no tempo de Jesus, no século I, de Nabi, ou Navi, eu até esqueci, Hagadol. Nabi Hagadol. O que é Hagadol? Hagadol quer dizer o grande. O grande. Nabi, eu falei a semana passada, é profeta. Então, Nabi Hagadol é o grande profeta. Também cabe aí a palavra sumo. Igual tinha o Cohen Hagadol, né, que era o sumo sacerdote, que era dentre os 72 sacerdotes, tinha um que era especial, é o que entrava no Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém. Era o Hagadol, o sumo. Então, João Batista, dentre os inúmeros profetas a serviço de Deus na terra, tinha um que era o sumo profeta, o grande profeta. João Batista era o chefe dos profetas. Ele era o general dos profetas. Ele era um coronel dos profetas. Eu estou dizendo isso porque lá no livro Boa Nova, quando o Humberto de Campos vai descrever o diálogo de Jesus e João Batista, ele diz assim que parecia o encontro ali, o diálogo entre um general e o seu imediato, o seu comandante direto. É o general que passa as ordens para quem vai comandar os outros. João Batista é o profeta. Ele é um profeta especial. Tanto que houveram os profetas messiânicos, todos anunciando a vinda de Jesus, mas só um foi escolhido para vir concomitante ao Cristo. Na mesma época, contemporâneo a ele. Ele é um profeta messiânico, mas que nasceu junto com o Messias. Ele anunciava o Messias para a multidão, vendo o Messias ali no meio da multidão. E lá no Rio Jordão, a multidão no barranco do rio, na barranca do rio, ele falando do Messias e o Messias lá sentadinho, dando uma risadinha para ele. Eu até imagino, Tonzinho, Jesus fazendo assim para o João Batista, ó. João Batista, o Messias, e Jesus. Ele está entre nós, e Jesus. Dá um tchauzinho. Ali, ele era um profeta especial. Sabe por que ele era o profeta? Semana passada nós vimos que profetés, em grego, não é assim, Renato? Quer dizer o mensageiro, ou porta-voz, o leve trás. Em hebraico, nabi, quer dizer aquele que foi chamado, escolhido. E associando os dois conceitos, é aquele que é escolhido ou chamado por Deus para ser um porta-voz da mensagem, de uma mensagem de Deus aos homens. Uma mensagem. Cada um dos grandes profetas do texto bíblico tinha uma mensagem, um discurso específico, né? Você pega, por exemplo, Isaías, ele era um profeta messiânico por excelência. Ele era o profeta que anunciava a vinda de Jesus. Mas você pega, por exemplo, Jonas, ele tinha uma mensagem específica para o povo de Nínive. Era uma outra mensagem. Enfim, vários profetas, várias mensagens, cada um atendendo a um recado diferente de Deus. Mas existiu, dentre muitas mensagens, a mensagem. Entendeu? Dentre várias mensagens que Deus enviou ao homem, existiu a mensagem excelente, a mensagem especial. Logo, se havia uma mensagem especial, para uma mensagem especial, um profeta especial. E qual que era a mensagem especial? Qual que era a grande mensagem que João Batista veio trazer? Aí nós vamos recorrer ao livro Paulo e Estevão.
na primeira parte do livro de Paulo e Estevão, no capítulo 3, intitulado Em Jerusalém. Nós temos ali o primeiro encontro de Pedro com Gesiel. Ainda não era Estevão. Pedro com Gesiel. E Gesiel ainda meio febril, né? Adoentado. Pedro começa a falar de Jesus para Gesiel. E o primeiro cuidado que Pedro tem com Gesiel, isso é muito bonito, é de diferenciar, distinguir o que foi a obra de Moisés do que foi a obra de Jesus. Então ele reconhece prontamente em Gesiel um conhecimento profundo da tradição do povo de Israel, reconhece um amor muito grande a essa tradição, além de conhecer, amava profundamente, mas ele precisa dizer para Gesiel, olha, Moisés foi grande, mas Jesus é maior. E aí tem um trechinho em que Pedro define a diferença de um e outro, dizendo assim para Gesiel, o Cristo nos trouxe a mensagem do amor. No singular. A preposição aqui, ó. A mensagem, no singular. A mensagem do amor. Não é uma mensagem qualquer. É a mensagem do amor. Explicou Pedro. Completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. Isso, para a época, era muito novo. Isso era uma grande novidade. Esse amor, essa mensagem singular de amor, a humanidade, não era aquele povo não, a humanidade desconhecia. As pessoas conheciam o amor erótico, o amor entre casais, conhecia. A humanidade conhecia o amor filos, a filha, né? O amor entre amigos, entre irmãos, entre companheiros. Mas esse amor ágape, esse amor pelo inimigo, esse amor pelo opositor, esse amor pelo estranho que você nunca viu, esse amor pela humanidade, isso era novo. Isso ninguém tinha trazido ainda. Pelo menos não de uma maneira viva. Talvez de uma maneira subliminar, de uma maneira mais sutil, de uma maneira vacilante, mas de uma maneira integral e viva, concreta, ninguém. Só Jesus. Então, essa era a mensagem. João Batista tinha que vir anunciando que existia uma grande mensagem que Deus ainda não havia endereçado ao homem, porque o homem não estava preparado para ela. Luiz, o que é isso, não estava preparado para ela? É uma mensagem que se envia a um náufrago. Se você enviar para alguém que está sentado numa praça de alimentação, de um shopping, ou alguém que está numa churrascaria, se você enviar a seguinte mensagem, um telegrama, eu sou dessa época, gente, desculpa. Se você mandar um WhatsApp para a pessoa assim, calma, a comida está chegando, para alguém que está na churrascaria, qual o sentido dessa mensagem para a pessoa que está na churrascaria, seu Adelmo? A pessoa vai se comover com essa mensagem? Ela vai se emocionar, gritar, pular de alegria? Vai? Não vai. Agora, e se você manda esse mesmo WhatsApp para alguém que só está com o celular na mão, perdido, na caatinga nordestina, num sol de 40 graus, há 4 dias sem se alimentar? Como é que a pessoa recebe essa mensagem? Sentiram? Então a mensagem de João Batista, ela chega no momento crítico da humanidade, no momento em que a humanidade estava sedenta e faminta dessa mensagem, especificamente. Então o impacto dela é muito grande.
E Deus esperou a humanidade sentir um tanto mais de fome, um tanto mais de sede de amor para enviar a mensagem. Porque se enviasse em outro contexto, ninguém ia dar nenhuma importância para aquilo. Aquilo não fazia falta. Tinha que fazer falta primeiro. Tinha que haver o anseio, a ânsia de receber essa mensagem, para que ela tivesse sentido e significado. Quantas vezes nas nossas vidas alguém entregou uma mensagem espírita para a gente, entregou uma mensagem do Papa Francisco, entregou uma notícia espiritual qualquer, e a gente encostou no canto e falou, depois eu leio, tá? Mas naquele dia, que como diria o senhor Antônio Nogueira, a chapa tinha esquentado, naquele dia que estava chovendo canivete, aquela mensagenzinha que alguém entregou para a gente, aquela palestrinha, sabe, Reinaldo? Aquela bateu aqui, ó. Chegou diferente. Oi? Foi no alvo, num momento em que a pessoa estava sem resistência nenhuma, fragilizada. É isso que Pedro está dizendo para Isaías. Olha, a mensagem de Jesus é uma mensagem de amor, que ele completa. A lei antiga é justiça, mas o evangelho é amor. O Gesiel fala, nossa Senhora, é tudo que eu queria ouvir. Porque ele já sentia falta desse amor. Quando a família dele foi trucidada pela truculência romana em Corinto, o que ele quis? Misericórdia. Gesiel na cela em Corinto pensou assim, não é possível que não tenha uma criatura nesse mundo capaz de sentir para um outro semelhante compaixão. E aí ele chega em Jerusalém e Pedro diz para Gesiel, olha, tem muita gente que já é capaz de sentir isso pelo semelhante, graças à vinda desse Messias. Aí Gesiel, que notícia que você está me dando, meu amigo. Pronto, matei a fome, saciei a sede. Agora eu estou aliviado, consolado. De tal maneira que quando Gesiel vai fazer as primeiras pregações dele na Casa do Caminho, e vale aqui lembrar que Gesiel foi o primeiro pregador da Casa do Caminho, antes dele ninguém se predispôs a fazer isso, nem Pedro. Ele cuida de fazer a mesma distinção que Pedro tinha feito com ele. Ele entende que esse era o primeiro passo pedagógico no processo de evangelização. O primeiro cuidado, gente, e isso vale para os nossos dias. Ah, Luiz, mas ainda precisa diferenciar Jesus de Moisés? Não é um personagem de outro personagem. São dois conceitos. Ainda hoje, e mais do que nunca, hoje, é importante diferenciar justiça de misericórdia. É importante diferenciar energia de ternura. É importante diferenciar prisão, cativeiro, de libertação, de liberdade. Nunca foi tão importante. E ele faz isso na Casa do Caminho. Lá no capítulo 5 do livro Paulo e Estevão, na primeira parte, no capítulo intitulado A Pregação de Estevão. Ali ele já era Estevão. E ele começa a pregação dele, eu separei alguns trechos, mas ele começa a pregação com Saulo de Tarso na plateia, estribuchando na cadeira, né, Renato? Querendo voar no pescoço dele. Ele começa dizendo assim: Deus enviou sua resposta divina aos nossos, anseios milenários. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos. Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenários. Então, gente, o Velho Testamento, ele é a promessa. Ele é a promessa. O Decálogo, os 10 mandamentos, é a promessa. É Deus dizendo, estabelecendo uma aliança com o homem, dizendo: eu não vou abandoná-los. Vocês podem me abandonar, mas eu nunca vou abandoná-los.
eu vou dar várias provas de amor nos próximos séculos. Mas a maior delas, a maior prova de amor, vai ser enviar o meu filho mais perfeito. Mais perfeito para vocês, né? Lógico. Vai ser enviar o meu filho mais perfeito. Essa é a promessa. Quando chega João Batista, ele está fazendo a promessa ainda? Não, Jesus já estava lá. Então se diz que João Batista é o primeiro pregador do anúncio do cumprimento da promessa. O evangelho é o anúncio do cumprimento da promessa. Os profetas, como Isaías, Deus vai cumprir a sua promessa. O evangelho Deus cumpriu a sua promessa. De dar uma prova de amor que o homem nunca tinha recebido. Jesus é o cumprimento da promessa. João Batista, numa ponta, Paulo de Tarso na outra, são pregadores anunciando o cumprimento da promessa. É isso que ele está dizendo primeiro, no início do discurso. Depois ele continua. Consoante as promessas da profecia, de novo promessa. Promessa é o que veio antes. Consoante as promessas da profecia, de todos quantos choraram, sofreram por amor ao Eterno, o emissário de Deus, aqui está em letra maiúscula, veio até o encontro de nossas dores amargas e justas, para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem os horizontes da redenção. Considerando que Deus tinha prometido, e os últimos séculos foram mensageiros e mais mensageiros, profetas e mais profetas, em que Deus dizia, eu vou consolá-los, eu vou consolá-los. Agora chega João Batista, dizendo, sabe o que João Batista disse? Aí, tá vendo? Ele falou o que ia fazer e fez. Ele prometeu que ia enviar o filho mais amado e enviou. A pregação dele é uma pregação de muito conforto e muito consolo. Daí a angústia dele na prisão. Será que eu fiz isso? Ele era o profeta da consolação. Lá na cadeia, ele ficava se questionando, será que eu consolei? Será que eu confortei? Será que eu dei o recado de que a consolação já estava andando entre a gente? Essa era a preocupação dele. Continua Estevão. E aqui eu vou dar um chute. Não sei, talvez eu erre o gol, mas vou dar um chute. Olha como é que ele diz agora. Isaías o contemplou, vergado ao peso de nossas iniquidades, florescendo na aridez dos nossos corações, qual flor do céu num solo adusto. Pausa. Qual que é o meu chute? Estevão tem um vínculo tão profundo com os textos de Isaías. Quem leu Paulo e Estevão, né, Euridice? Quem leu Paulo e Estevão percebe uma vinculação tão profunda de Estevão com os textos de Isaías, com esse profeta. E a postura de Estevão em Jerusalém é tão profética que eu vou arriscar um chute. Se João Batista era o Elias que haveria de vir, será que Estevão não era o Isaías que haveria de vir? Não tem problema nenhum de errar o chute. Bateu pro gol, né, Torzinho? Se entrar no gol, é gol. Se errar, chutei pro gol. Por causa das afinidades entre um discurso e o outro. E aqui isso fica claro. Estevão está dizendo, Isaías contemplou Jesus.
sabe, contemplou, enxergou, 700 anos antes. Ele enxergou Jesus. E quando ele enxergou Jesus, aí ele usa uma metáfora que é típica de profeta. Profeta usa metáfora o tempo inteiro. É um jeito de fixar o conhecimento. Quando ele diz que Isaías contemplou Jesus, ele fala assim, quando Isaías enxergou Jesus, ele viu Jesus como se ele fosse uma flor, uma florzinha, nascendo na areia escaldante do deserto. Olha, qual é o palco, o ambiente que João Batista escolheu para pregar? O deserto. João Batista prega no deserto porque o evangelho na terra é uma flor nascendo no deserto. O mundo é um ambiente árido, áspero, seco, acalorado, ríspido. E o evangelho tem a delicadeza, a beleza, o perfume de uma flor. O evangelho é a flor que nasceu na areia escaldante do deserto. Isaías já profetizava isso. E aí fecha Gesiel na sua pregação. Mas o Cristo nos libertou para sempre. Filho de Deus e emissário da sua glória. Muitos de nossa raça hão esperado um príncipe dominador que penetrasse em triunfo a cidade santa, com os troféus sangrentos de uma batalha de ruína e morte, que nos fizesse empunhar um cetro odioso de força e tirania. Sublinhe, força e tirania. Gesiel está dizendo, olha, pode ser que vocês não reconheçam em João Batista um profeta, pode ser que vocês não reconheçam em Jesus o Messias. Sabe por quê? Por causa da expectativa falsa. A expectativa falsa é aquela de que, para se colocar ordem no mundo, você precisa de uma clava, sabe? De um tacape, de um machado. E olha que João Batista usou essa metáfora do machado, hein? Precisa de um cacetete. Descer pancada em todo mundo, cada um ir para um canto, Caim, e pronto, consertei o mundo. Essa é a falsa expectativa que nós estamos vivendo nos dias de hoje. De que ordem social vem com truculência, vem com arma, vem com discurso despótico, tirânico, fascista. Estamos caindo no mesmo erro da época. E de novo Gesiel está precisando dizer para a humanidade, hoje através do YouTube, Gesiel está dizendo aqui, estou repetindo a palavra dele, está dizendo aqui, que é um erro esperar a salvação associada à violência, a libertação associada à truculência, às armas. Isso é imediatismo, isso é querer solução para amanhã. E o evangelho não é uma solução para amanhã, mas é uma solução para sempre. É uma solução eterna, não um paliativo. Violência é paliativo. O outro não se educa, não se corrige. Isso é contenção. Isso é contenção. A força bruta é contenção. Você contém a agressividade do outro, mas ela está lá. Você contém a corrupção do outro, mas ela está lá. O evangelho não trabalha com esses componentes paliativos. O evangelho é solução para a eternidade. O evangelho trabalha de dentro para fora. Então o que a gente tem que fazer para mudar o mundo é espalhar a boa nova, tal qual ela é. E o que nós vimos aqui até esse momento é que a boa nova é um discurso sobre misericórdia, ternura, compaixão, amabilidade e doçura. É isso. Filho de Deus e emissário da sua glória, seu maior mandamento confirma Moisés.
O seu maior mandamento confirma Moisés. Agora ele vai fazer a diferenciação. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus. Quando recomendo o amor a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração e entendimento. Para por aí? Agora é o diferencial. Acrescentando no mais formoso decreto divino, que nos amemos uns aos outros como Ele próprio nos amou. Essa é a diferença. Essa é a mensagem do amor. Todos os profetas anteriores vieram, todos eles, inclusive João Batista em existência anterior, inclusive João Batista como Elias, conclamando a humanidade. O recado em geral era: ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas. Aí vem João Batista. Qual que é a mensagem? E ao próximo como a si mesmo. Boa parte da humanidade, boa parte da nação brasileira, boa parte do movimento espírita brasileiro, ainda está precisando abrir o ouvidinho para os profetas da lei, os profetas do Antigo Testamento, porque ainda tem uma postura de vida politeísta, idólatra, ainda não aprenderam a amar a Deus sobre todas as coisas. Se não passou da primeira etapa, como é que vai compreender a segunda? Se ainda não entenderam Elias, como é que vão querer entender João Batista? Se ainda não entenderam Moisés, como é que vão entender Jesus? Se a gente ainda está cultuando bezerro de ouro, como é que a gente vai querer assistir a transfiguração no Monte Tabor? Nós ainda não entendemos o Sinai. Como é que faz? E aí, gente, quem não entendeu o Sinai e quem não entendeu o Evangelho, vai boiar em André Luiz. É analfabeto em Emmanuel. E, sobretudo, vai entender na dica de nada de codificação kardeciana. Esse é o porém. Esse é o porém. Sabe o que está faltando? Começar do começo. Começar do começo. Tem gente querendo erguer a casa pelo telhado, sem base. Não se ergue uma casa pelo telhado, começando pelo telhado. Ergue? Não tem jeito. Você tem que cuidar primeiro do alicerce. E sabe qual que é o alicerce? O Emmanuel vai falar sobre ele lá no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 41. A regra áurea. Não vou falar qual que é. Quem lembra qual que é? Vamos primeiro entender o que significa a palavra, né? A etimologia. Né? Regra, norma, lei, diretriz. Áurea vem do latim aureus, ouro. É a regra de ouro. Você vai competir nas Olimpíadas, tem 3 medalhas. Qual que vale mais? A de ouro. É a regra de ouro, a regra áurea. Qual que é a regra áurea? Amar ao próximo como a ti mesmo. Só fazer a outrem o que quiser que seja feito para si mesmo. Isso é a regra áurea. Sabe? Oi? E isso, Kant trabalha com ela. Todas as religiões trabalham com ela. Os filósofos, os principais filósofos. Kant é um filósofo que trabalha, Immanuel Kant trabalha demais com a regra áurea. Todos. Sabe por quê, gente? A regra áurea é o que mantém, faz perpetuar e manter a existência da humanidade. Sem um mínimo de aplicação da regra áurea, a humanidade se esfacela, se autoextingue. Eu tenho certeza que um pouquinho da regra áurea a gente tem praticado. Sabe como? Porque nós estamos aqui.
Se o mínimo da regra áurea não tivesse sido aplicada, a disputa entre União Soviética e Estados Unidos durante a Guerra Fria tinha explodido o mundo umas 3 vezes. Se o mínimo da regra áurea não fosse aplicado, vocês não estariam seguros na casa de vocês, nem em condomínio fechado. Então a vida na Terra só é possível, o ser humano só não se auto-exterminou, porque há um mínimo de aplicabilidade da regra áurea. Mateus, capítulo 22, versículo 39, que nós vamos estudar daqui 15 anos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como vai demorar muito, eu trago um pouquinho, né? Até lá o Reinaldo já vai estar com os cabelos brancos, né, Reinaldo? Né? Oi, Toizinho. Então a regra áurea é essa. Mateus capítulo 22, versículo 39, que aparece nos outros evangelhos todos também. Ó, o Emmanuel dizendo, na antiguidade, então ele está falando do período dos profetas, todos os povos receberam a lei de ouro, a regra áurea, da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos. Porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Sócrates, Confúcio, Buda, todos eles, os profetas do Velho Testamento, todos eles, receberam esse sopro de inspiração divina a respeito da regra áurea. Só que o grau de identificação entre o coração inspirado e o coração que inspirou, que é o do Cristo, o grau de identificação determina o grau de pureza da retransmissão da mensagem. Quanto mais identificado com a regra áurea, quanto mais próximo do coração de Jesus, mais fiel à mensagem original, o filósofo, ou profeta, ou escritor, estaria na Terra. Aqui a gente já pode chegar a uma conclusão a respeito de João Batista. Com base nisso que o Emmanuel falou. Se o filósofo mais fiel à mensagem que deveria transmitir é aquele cujo coração está mais próximo de Jesus, a gente pode dizer que João Batista foi o maior dos profetas. Porque nenhum outro coração estava tão ligado ao de Jesus quanto o coração de João e o coração de Maria. Esses dois corações estavam profundamente conectados ao coração de Jesus. Uma vai ser o veículo da maternidade, o outro vai ser o amigo do noivo, né? Para usar um termo bíblico também, o precursor. E olha só, gente, justamente porque João sabia que a função dele era essa, de estar profundamente conectado e de retransmitir a mensagem com fidedignidade, é que ele vai ficar tão paranoico com a coisa. E de dentro da prisão, ele ainda manda alguém lá. Eu estou indo embora, mas confirma mais uma vez se eu dei o recado certo. Vai lá, pergunta para ele se era isso mesmo que eu tinha que ter feito. Se eu falei direitinho a mensagem que eu tinha que transmitir. Olha só, que grau de dedicação ao ideal. Quantos de nós terminam uma tarefa e dormem em prece falando, oh meu Deus, me ajude, faz alguém chegar em mim para me dizer se eu fui fiel na tarefa, se eu fiz ela do jeito que o Senhor esperava de mim, nem seja para eu receber um puxão de orelha. Faz alguém se aproximar de mim e me dizer, para eu ter paz. Espíritos muito dedicados ao Cristo, eles têm essa preocupação constante, se estão ou não sendo fiéis ao compromisso que assumiram. Eles não fazem as coisas nas coxas, não. Com Jesus, eles não admitem o mal feito ou feito pelas metades. Essa era a preocupação de João Batista. Continua Emmanuel.
Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do templo em vista de seus testemunhos fragmentários pelas metades. Então o Emmanuel está dizendo, olha, todos deixaram alguma contribuição, mas a maioria deles não deixou a contribuição integral, inteira, completa. Entregaram pedaços. Mais ou menos assim, uma vez minha mãe pediu para eu ir com meus primos na venda comprar ovo para ela. Ela pediu para eu buscar, Fransquinha, 1 dúzia de ovo. No caminho, eu vim brincando com meus primos, chacoalhava tanto a sacola que sobraram 3 ovos inteiros. Aí quando ela abriu a sacola e viu os 3, ela pegou e quebrou os 3 na minha frente. Falou, pronto, agora está bem feito o serviço. Então, gente, nós recebemos, quando a gente recebe um compromisso, uma missão, quando a gente vai reencarnar, a gente recebe 1 dúzia de ovos. A gente vai retornar para o plano espiritual e vamos apresentar quantas inteiras? Sabe por quê? Se a gente pegar um avalista, um benfeitor da nossa causa, em nossa causa, que seja mais exigente, o Emmanuel, por exemplo, era super exigente com o Chico. Nós vamos entregar 3 ovinhos inteiros, ele vai quebrar os 3 na nossa frente e falar, agora volta e refaz a tarefa. João lá da prisão envia a sacolinha dele de ovos e fala para Jesus, confere aí, está tudo inteirinho. Se eu fiz o meu serviço direito, confere aí para mim. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina. Então João Batista tinha um compromisso de entregar, sabe o que? Qual que era a encomenda? A regra áurea. Estou mudando de casa, mudando para outra casa. Aí vem uns 10 entregadores da empresa para me ajudar a mudar. Então, guarda-roupa, você aí, ó, leva o guarda-roupa. Vocês 2 aí, leva a cama. Vocês 2, carrega o sofá. Aí tem um vaso de porcelana que está na minha família há 80 anos e que eu ganhei de presente de casamento da minha avó. Aí eu observei de todos eles o mais cuidadoso, de todos os carregadores. Aí chamei ele num canto e falei assim, ó, quem vai levar esse aqui é você. Esse é o item mais valioso dessa casa. E eu te escolhi por causa dos seus dotes, as suas qualidades como carregador. Toma. A regra áurea é o vaso de porcelana de Jesus. Dentre tantos profetas, Jesus chamou João Batista e falou, ó, quem vai anunciar é você. Quem vai anunciar a encarnação da regra áurea é você. Daí a preocupação de João Batista, dá uma conferida, vê se eu arranhei o vaso. Olha se ele está inteirinho, se eu não fiz nenhuma besteira. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem disse isso? João. Está no Evangelho de João, Evangelista, capítulo 3, versículo 30. Quando João percebeu que a regra áurea encarnada, a regra áurea feita homem, estava entre os homens, aí falou, opa, entreguei a encomenda. Agora ele cresce e eu diminuo. Essa é a primeira camada interpretativa desse versículo, porque a gente vai tirar ela e vai encontrar algumas sutilezas, alguns detalhezinhos que tornam o versículo mais rico ainda. Uma coisa era a obra externa de João, outra coisa era a obra interna de João. A obra externa era entregar o vaso, a obra externa era dar o recado da regra áurea. Agora existia uma obra interna que era apagar os excessos que ele cometeu como o profeta Elias, decapitando os 400 e tantos sacerdotes de Baal. Os excessos que ele cometeu como um profeta da antiga lei.
E nesse sentido, o processo era bem esse. O ego, os caprichos, os vícios, os anseios, os desejos, os preconceitos todos inflados dentro dele. E ele consciente de que tinha que aparar as arestas, tirar os excessos, perder volume, o ego, para Jesus ter mais espaço interior dentro dele. Para que Jesus inflasse dentro dele. Mas Jesus não vai crescer dentro de mim, pensava João, enquanto o João for grande demais. O ego, a individualidade, com todos os seus adereços, foi enorme. Ela precisa diminuir. Quando eu casei com a Juju, antes eu ocupava em casa com as minhas tralhas, assim, umas 4 gavetas, assim, de meia, cueca, lenço, short, camiseta. Aí, quando eu fui casar com a Juju, eu tive que aprender a ter menos, espremer bastante para caber as coisas dela. Porque aí passou a ser uma vida conjugada. Não era mais só o meu espaço, era o espaço meu em comunhão com ela. O nosso enlace com Jesus é um enlace matrimonial, e eu estou usando aqui uma metáfora bíblica. Existe sim todo um passado que compõe a minha individualidade, mas eu tenho que me livrar dos excessos, ficar só com o que é importante, acomodar direitinho no meu coração para sobrar espaço para aquilo que vem. E o que vem é a mensagem do Cristo encarnada na vida dele. Se eu tiver com mágoa demais, não sobra espaço para Jesus. Se eu tiver com desejo demais, não sobra espaço para Jesus. Se eu tiver com orgulho demais, não cabe Jesus. O Emmanuel vai comentar isso, comentando um trechinho da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Lá no livro Fonte Viva, capítulo 91, Problemas do Amor. Olha, por que eu dei o exemplo meu com a Juju, quando a gente casou e foi usar o mesmo guarda-roupa? Porque são os problemas do amor. Você não vive mais sem aquela pessoa. Então, te gera alguns problemas de ressignificação e reestruturação da própria vida para que o outro caiba na sua vida. É um problema amoroso. Então, a nossa relação com Jesus é um problema amoroso. O curioso é ele usar, para falar sobre esse problema amoroso, um versículo de Paulo. Que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Gente, isso aqui é orientação para a vida matrimonial, mas vale também na nossa relação com Cristo. Sabe como é que eu consigo fazer o meu ego diminuir? Fazendo o meu amor aumentar. Como é que eu consegui fazer o espaço da minha gaveta diminuir para caber as coisas da Juju? À medida que o meu amor por ela, a vontade de estar com ela foi aumentando. Com Jesus vale o mesmo padrão. Eu só vou me sentir animado mesmo a cortar minhas arestas, tirar meus excessos e reduzir a minha personalidade, aquilo que realmente importa, na medida em que aumentar o amor por Jesus. Aquele espaço, aquele vago que eu vou deixar para Jesus preencher, tem que ser do tamanho do amor que eu tenho por ele. Quanto maior o amor meu por ele, maior o vão que eu vou deixar na minha vida para que ele preencha, para que ele ocupe. Comenta o Emmanuel. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes.
As coisas que são excelentes aqui é tudo que procede da boca do Cristo, tudo que exalou do coração do Cristo. Unindo os dois versículos, é como se João dissesse, ao falar, é preciso que ele cresça e que eu diminua, como se ele dissesse, é preciso que o amor meu por ele aumente, tanto que pouco de mim sobre. E aí Paulo completa, arremata, na dobradinha dos dois profetas. Hoje não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. É o Cristo que preencheu todas as minhas lacunas, todos os meus espaços vazios, todos os meus vãos, todas as galerias do meu coração. Se o Cristo vive em mim, então eu vou viver a felicidade dele, né? Porque Jesus foi o ser humano mais feliz que pisou na terra. E aí fechamos com o Caminho, Verdade e Vida também, só que agora o capítulo 158, em que Emmanuel vai falar, sabe o título do capítulo? Vamos ver se casa com o versículo de hoje. Batismo. Eu vou usar o capítulo Batismo para a gente falar de João Batista. Então, o Emmanuel comenta um versículo de Atos 19:5, que diz assim: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Você pode pegar isso ao pé da letra e fazer o batismo convencional, o batismo litúrgico, o batismo das tradições religiosas, católicas, protestantes e tudo mais. Como você pode extrapolar o sentido concreto e pensar no que seria um batismo abstrato, um batismo em espírito, e que relação isso tem com o ouvir? Batismo é mergulho. Nós falamos em alguns episódios anteriores de João Batista batizando no Jordão e aquilo sendo uma encenação profética que representava o próprio processo, a própria mecânica da reencarnação. Lembram disso? A pessoa mergulhando na água é o espírito mergulhando na carne ou mergulhando no líquido amniótico, para de uma forma concreta se arrepender do que fez de errado. Só que a gente pode cavar um pouco mais nessa questão do batismo. João não pregava só no deserto, ele pregava no deserto, porém às margens do Jordão. E o Jordão era a água que corre, era a água viva. E a água viva é a grande metáfora do Evangelho. Haja visto a passagem da mulher samaritana. Mergulhar nas águas do Jordão é mergulhar numa água viva, numa água corrente, numa água que movimenta, que flui. Batismo é mergulhar, é imergir no Evangelho. É estar imerso no Evangelho. E esse processo representa, sobretudo, renovação. Você mergulha no Evangelho. E quando você sai das suas águas, você não é mais o mesmo. A ponto que muitos desses grandes tarefeiros de escola da primeira hora mudavam de nome. Simão virou Pedro, Levi virou Mateus, Gesiel virou Estevão, Saulo virou Paulo. Mudavam de nome, representando esse renascimento. E o Emmanuel diz assim: aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Isso é mergulhar no Evangelho. Mergulhar no Evangelho não é ser tiete da hermenêutica doutrinária espírita. Não é. Não é ser amante da arte retórica espírita. Não é. Em síntese, mergulhar no Evangelho não é assistir
todos os DVDs, de todos os palestrantes espíritas, de todos os miudinhos, e todos os Gênesis, e ler todos os livros psicografados pelo Chico. Não é. Mergulhar no Evangelho é fazer isso tudo, mas permitindo que isso tudo te torne alguém diferente. Aí você mergulhou, e quando veio à tona, não era mais você mesmo. Isso é renovação. Muitos recebem notícias do Evangelho, todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Ouvir o Evangelho não é ter notícia dele. Ouvir o Evangelho é se incomodar com muitas coisas na própria personalidade, em função daquilo que disse o Evangelho. Ouvir o Evangelho é não querer ser amanhã quem foi hoje. E se amanhã você acordar o mesmo, você sofrer com isso. Não se deprimir, não se abater, não desistir, mas estar minimamente incomodado. Incomodado ao ponto de caminhar, de avançar, de progredir. É quando o aguilhão te cutucar, você não empacar. Você avançar. Encerre então, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, agora a lição 156, intuição. Todos os homens participam dos poderes da intuição. Todos os profetas usaram e abusaram da intuição. E ela é num patamar ainda superior, da inspiração. No divino tabernáculo da consciência. E todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Eu fiz questão de ler esse trechinho derradeiro aqui, porque o Emmanuel repetiu várias vezes a palavra todos. João Batista foi o profeta. Ele foi o mensageiro. Mas a ideia de se ter o profeta é que ele seja um padrão, um paradigma, um modelo a ser imitado. Então a nossa teimosia em se assemelhar com a ética, com a perseverança e a fidelidade de João Batista ao Evangelho, é isso que vai nos fazer amanhã não sermos o que fomos ontem. Aí então seremos genuinamente batizados, genuinamente renovados na nossa fé. Até a semana que vem, gente. Então, se o discurso dele é de retidão, a vida dele tem que ser de retidão. E nós voltamos a enfatizar, não estamos falando de angelitude. Sabe por que não estamos? Porque a angelitude é mais que isso.